Olá, o nosso convidado de hoje é um médico clínico, nutrólogo, especialista em geriatria e mestre em educação e também escritor, Dr. Leandro Minoso. Tudo bem, Leandro? Obrigada pela entrevista, por esse momento aqui conosco. Tudo bem, André? Tudo Eu que bem. agradeço a oportunidade, o convite. Imagina. Leandro, as suas áreas de formação, elas são bem diferentes. E, ao mesmo tempo, elas se complementam, né? Acabam se complementando. Como que se deram essas escolhas para ti? Muitas vezes essas escolhas em diversos campos, tanto na medicina quanto no campo da educação e até mesmo no campo da administração, em alguns momentos já me impuseram questionamentos. Onde é que eu quero chegar? Será que de repente não deva focar em uma das áreas só? Mas recentemente, num trabalho que eu fiz até de análise de carreira, que era o trabalho de conclusão do pós-MBA, me parece que as coisas meio que se encaixaram, Tanto a medicina quanto a educação, fica até mais fácil a gente entender a conexão entre as duas, Mas também juntando com a parte da administração, a gente viu que também tem muita coisa parecida, Tanto a questão de educação, de lidar com pessoas, os aspectos dos recursos humanos. Eu acabei tendo essa mais confiança que hoje em dia, para o futuro e os profissionais do futuro, eles precisarão sim ter formações múltiplas. Então há pouco tempo que eu fiquei menos angustiado em ter esses múltiplos focos. Certo. Leandro, geralmente as pessoas associam a geriatria ao cuidado com o idoso, ao envelhecimento. Mas não é bem isso, né? Não é só procurar um geriatra quando você já está na terceira idade. A prevenção começa antes, esse trabalho é anterior, né? Com certeza. Eu fiz o curso de pós-graduação em geriatria na PUC, tive aula com o professor Yukio Moriguchi, e lá ficava bem claro os aspectos da geriatria preventiva. Que o objetivo principal da geriatria, segundo o professor Moriguchi, seria a longevidade com qualidade de vida. Então, não é inteligente a gente pensar em longevidade com qualidade de vida só quando nós chegamos aos 60, 70 anos. Então, quanto antes, o adulto a criança, o adolescente saindo do pediatra, então quando ele não tiver um médico de referência, já procurar alguém com viés de geriatria, de longevidade com qualidade de vida, já seria algo interessante. E o nutrólogo? Qual que é a função do nutrólogo? Qual que é o papel do nutrólogo para a prevenção de muitas doenças e para a melhora da qualidade de vida do Eu indivíduo? acabei, André, fazendo curso de pós-graduação também em nutrologia na Santa Casa e na Abram, São Paulo, para complementar meu trabalho no consultório, que era de clínica geral e também de geriatria. Eu ainda espero, ano que vem, poder fazer a prova de título de especialista em geriatria, mas eu consegui o título de nutrólogo e essa busca foi justamente para complementar o trabalho preventivo, porque eu via que não adiantava pedir para as pessoas tomarem remédios ou praticar atividade física. A nutrição ela está totalmente relacionada à questão de prevenção. A nutrição ela gera doenças nas pessoas e eu vi que, como médico, se eu quisesse ser um médico melhor, deveria estudar mais sobre alimentação, já que na faculdade as cadeiras que nós temos, as disciplinas na área de nutrição são escassas. Então, me senti assim empurrado para a formação em nutrologia. A perspectiva de vida ela vem aumentando, né? Se vai comparar com anos anteriores. A tendência é que se aumente ainda mais, que a gente tenha um país aí com mais velhos, um país com uma população mais idosa. Com certeza, a gente vê o Brasil hoje sofrendo muitas vezes por não ter se preparado adequadamente para dar conta de tantos idosos. Hoje a gente vê que a gente tem uma população de em torno de 13% aqui no Rio Grande do Sul com mais de 60 anos, e são pessoas que ficam desassistidas, tanto em termos de saúde, de educação, de assistência social, de diversão. E acredito que a gente tem ainda alguns anos, ou de repente 1 ou 2 décadas, com esse crescimento no número de idosos e com um aumento na expectativa de vida. No entanto, eu compartilho a preocupação de alguns cientistas que, de repente, a geração de adolescentes de hoje não consiga viver tanto quanto seus avós. E existem motivos para a gente acreditar nisso, porque nossos avós eles se alimentaram de uma maneira bem diferente,
em comparação àquela que nós nos alimentamos hoje, e se comparar com os adolescentes, então eles eram muito mais saudáveis. E com as crianças eles também dormiam hoje, né? mais, né? Eles caminhavam mais, faziam mais atividade física, né? O nível de estresse ele era menor. A gente não tem como negar que o mundo de hoje ele é altamente estressante. Então pode ser que em 10, 20 anos nós já começamos a observar uma redução nesse crescimento de idosos no Brasil. A gente vive num país hoje com mais idosos, mas ainda socialmente se vê algum preconceito, né? Como desmistificar isso? Como acabar com certos tabus em relação à velhice? Algumas coisas, infelizmente, demandarão alguns anos ainda, né? Um tempo maior, porque até mudar a cultura. Até a década de 90 o Brasil era um país de jovens, né? Agora a gente fala isso, a gente está errado. Hoje a gente já vê um país que está em processo franco de envelhecimento. Então a gente vai concordar que vai demorar um pouco ainda para que a gente mude, que as pessoas percebam esses exemplos, né, e diminuam o seu preconceito. Algo que pode acontecer também diz respeito ao papel da educação, ou seja, as escolas serem essas pontes entre as gerações. Isso está já previsto na LDB, está previsto também no Estatuto do Idoso, que a gente comunique, então, idosos com crianças e adolescentes para que se diminua o preconceito com a terceira idade. E as próprias pessoas, assim, quando elas começarem a perceber que envelhecer pode ser uma coisa muito boa, elas vão acabar fazendo o quê? Tendo atitudes preventivas, elas vão acabar encarando a vida de uma maneira diferente. Tem estudos que mostram isso, né? Que quando adultos na meia-idade, eles consideram que envelhecer é algo positivo e pode ser uma fase da vida cheia de possibilidades, eles acabam tendo um envelhecimento melhor e até mesmo tendo uma longevidade maior em comparação com aqueles que, na meia-idade, acham que envelhecer é algo ruim, algo relacionado a uma fase da vida ruim, improdutiva, ou só como se fosse próxima do fim da vida. Ou seja, tem essa questão de diminuir o preconceito, ela traz resultados para todo mundo, né? Para a sociedade e principalmente para quem sofre desse preconceito. Até a gente vai mostrar teus livros na sequência, mas em um livro tu fala, né, que em determinada idade, na terceira idade, em relação a pesquisas, se chega a uma conclusão que existe mais felicidade até em comparativo com outros momentos da vida que as pessoas não estão tão satisfeitas. Como que tu vê isso? Existem algumas pesquisas internacionais mostrando isso, né? Pesquisas feitas na Inglaterra e na Alemanha mostram, né, que na idade adulta, até os 40 anos, os nossos índices de felicidade e satisfação com a vida, eles tendem a diminuir até os 40 anos e depois dos 40 eles começam a subir, culminando, nessa pesquisa foi feita na Inglaterra e na Alemanha, culminando então no ápice de felicidade nos 74 anos. Outra pesquisa feita nos Estados Unidos, muito parecida, mas com um número muito maior de entrevistados, mostrou algo muito parecido também, que até os 50 anos nossos índices de felicidade e satisfação tendem a diminuir e a partir de então começam a se elevar. Em algumas palestras, né, quando eu trazia essas pesquisas, sempre tinha aquele participante meio cri-cri, assim, meio chato, né, que levantava a mão e falava, mas isso aí é porque eles vivem em países ricos, onde respeitam os idosos, lá é bem diferente daqui, que a gente aposentar, aí tem toda aquela queixa que quebra qualquer palestrante. Mas felizmente a Unimed Porto Alegre, junto com a URGS, vem realizando periodicamente uma pesquisa chamada Índice de Bem-Estar. E nesse índice de bem-estar, em todas as edições, mostrou que algo muito parecido com que essas pesquisas internacionais mostraram, que aqui também, em Porto Alegre, os idosos são muito mais satisfeitos consigo mesmo e até muito mais felizes do que os adultos e os adultos jovens, ou seja, e independente de classe social, mesmo nos bairros de classes econômicas mais baixas, com o tempo nós temos a tendência de sentirmos satisfeitos. Eu estou aqui, então, falando que envelhecer é a mil e uma maravilha, que vai ser tudo bem. Não, mas é questão de reforçar que tristeza e depressão a gente tem em criança, muito em adolescente e muito, muito mesmo em adultos. Né? E em idosos a gente também tem, mas, no geral, em termos de satisfação com a vida e felicidade, o que as pesquisas mostram é que na terceira idade a gente tende a ficar satisfeito com nós mesmos de uma maneira muito mais frequente. Até por já ter realizado muitas coisas, chegar
a um patamar que já se conquistou, já teve muita conquista, acredito, né? E a depressão, ela também pode ser associada nessa fase da vida, por o contrário, porque nem todo mundo consegue alcançar o que pretendia, né? Ter uma condição favorável no momento por questão de saúde ou financeira, seja o que for. Ela é associada a isso, a uma certa frustração com o que se conseguiu ou não na vida? Tem alguns fatores que predispõem o idoso a desenvolver um quadro depressivo, né? A depressão, ela é considerada uma doença que de múltiplas causas, causas biológicas, causas sociais até mesmo, né? Como a gente vê, dificuldades financeiras, ou solidão, ou viuvez, causas também de adoecimento, né? E na terceira idade algumas coisas são bem relacionadas com isso de alcançar. O psicólogo Erik Erikson, ele falou sobre estágios de desenvolvimento psicossocial. O que acontece da meia-idade para a terceira idade que a gente vê? Muitas vezes a pessoa não consegue passar de um estágio para o outro. Ali, quando a gente passa dos 50, 55 anos, é muito importante que nós conseguimos deixar algo de legado para a sociedade e para a nossa família. É por isso que nessa fase da vida muitas pessoas querem se tornar escritores ou chefes de ONGs, ou se candidatar a vereador, a político. Então, é normal que se queira deixar algo, e também algo para a família. É nessa idade que as pessoas mais têm para si que é importante deixar os valores, não o valor financeiro, mas aquilo que ela acredita. Então, essa característica chama-se generatividade. Então, a gente vê que muitos idosos não conseguem deixar passar isso adiante, ou superar esse estágio, e acabam, então, entrando num estágio de estagnação. E quando ele olha para trás da vida, mais adiante, no próximo estágio, e não percebe que a vida foi boa, ele pode, muitas vezes, também entrar em desespero. Então, existem alguns estudos, né, algumas linhas de psicologia que associam. Né? Quando a gente envelhece e olha para trás e vê que fez um bom trabalho na vida, deixou alguma coisa, a gente tende a aceitar melhor a terceira idade. E o contrário também predispõe à depressão. Quando a gente olha para trás e vê que algumas coisas não ficaram bem encaixadas, né, a gente acaba entrando em desespero, né, nada é bom, a gente acaba olhando para si mesmo, o mundo começa a girar só em volta do umbigo, e esse tipo de comportamento, esse tipo de vida é totalmente relacionado com queixas, né, com lamúria, com dor, com depressão, com uso de medicamento, com isolamento. Né. Então tem Vai bastante coisa nesse aspecto. somatizando, né? Leandro, a gente vive em um país aí que é muito difícil o acesso à saúde, um acesso digno pela maior parte da população, né? Onde a medicina, muitas vezes, ela se torna também um comércio, né? O paciente ele não é visto com uma integralidade pelo médico, em muitos casos. E o teu trabalho, ele vem em contraste a tudo isso, ele é um contraste a tudo isso, porque tu tem um trabalho comunitário, um trabalho social, e tu vê o teu paciente de uma forma integral. O que isso significa para a vida ou sobrevida com qualidade de um paciente? Essa forma de um médico entender ele como um todo, como um ser humano de verdade. André, até agradeço, né, pela percepção, e realmente isso que eu tenho buscado desde que eu entrei que eu me dispus a estudar para entrar fazer o vestibular de medicina, de ser médico mais ou menos como eu tento ser hoje em dia, né? De fazer aquelas consultas mais demoradas, de ter o vínculo, de ouvir a pessoa, de se achar que algo não ficou bom, voltar daqui 2, 3 dias, voltar semana que vem, de encarar doenças complicadas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, a obesidade, algumas outras condições, de chamar a família para auxiliar no tratamento. Eu acredito que isso tem um impacto positivo, porque que a gente, tendo um médico de referência, aquela pessoa que a gente pode muitas vezes contar, né? E aquela pessoa que também vai te orientar em alguma outra situação, né? Eu fico muito feliz que, por exemplo, esses dias uma mãe veio me procurar, uma senhora, o senhor é médico do meu filho, tudo, mas eu vim aqui mais para conversar sobre ele, nem é para consultar comigo mesmo, né? Então, muitas vezes acontece assim, de tu sentir como aquele médico de antigamente, né? Que tu teria Exatamente. aquele respeito pelas Com o pessoas, ofício né? mesmo, né? De entender tudo. Eu, claro, que no longo da vida tive que passar por diversos cenários da medicina. Fazer consultas por convênio médico, onde a demanda, o tempo é curto, tem que atender muitos pacientes no dia.
atendi meu primeiro emprego, acho que o emprego mais importante foi como médico de família no SUS, no programa Saúde de Família lá em Montenegro. Passei por emergências, tudo. Eu sei que cada vez situação nos possibilita um tipo de consulta, mas de ser médico. Mas justamente aquele que no consultório eu tento, né, fazer, ele é resultado de escolhas, né, de escolhas, e eu fico feliz que tenha dado certo. Aqui eu acho que é interessante ressaltar que alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul me motivaram, né, a acreditar nisso. Em Porto Alegre tem o Dr. Antônio Carlos Minuzzi, pai de um amigo meu da faculdade, e ao longo da faculdade eu percebia que era possível fazer um tipo de medicina parecido com aquilo que eu acreditava, que fazia consulta de 1 hora, que tinha uma vontade de estudar contínua, né, de uma relação com o paciente diferente. Então, isso já disse para ele pessoalmente mais de uma vez, né? E esse tipo de rumo assim, é muito importante, porque se a gente olha, às vezes, o que é feito e aquilo não vai ao encontro do que a gente quer, a gente desanima muitas vezes. A própria pós-graduação com o professor Moriguchi de geriatria, né? Ouvindo as aulas dele, né? Eu vi, isso mais ou menos é o que eu acredito. Então, alguns exemplos assim, acho que são importantes da gente trabalhar. E um dos exemplos que eu tive, acho que de repente o meu maior professor de medicina, nunca vi ele, nunca ouvi ele pessoalmente, mas foi num livro que eu também ganhei um reforço para eu tentar fazer a medicina essa do modo mais integrativo, do qual eu tento fazer. O Dr. David Servan Schreiber, era um psiquiatra, né, francês que morava nos Estados Unidos e que da sua vida e do seu drama pessoal, ele deixou um livro, um grande legado, que é o livro chamado Anticâncer. Que ele teve câncer. Ele teve câncer, foi diagnosticado, ele era um pesquisador, ficou inquieto, não sabia como lidar com o que tinha para ele, né? Teve um câncer, fez o tratamento, o médico disse para ele, agora tu só faz isso, não tem nada que possa fazer, vai mudar o teu prognóstico. E ele seguiu essa conduta e o câncer acabou voltando. Então ele, como cientista, vou tentar ver o que eu posso fazer para a doença não voltar mais. E deixou seu legado. E deixou o seu legado. O livro dele é impressionante e muitas coisas, com certeza, que eu faço, eu acredito, tendem a ver com isso. Até os meus próximos movimentos, acredito que eles se comunicam muito com aquele livro. Uhum. E uma coisa interessante que você falou aí foi ter o contato com a família, o familiar, né? Isso é muito importante também, né? Porque o familiar acaba adoecendo junto e sem um cuidado muitas vezes, né? Que é necessário até para dar continuidade ao cuidado com o paciente. Onde eu mais tenho contato com familiares são nas situações dos pacientes com a doença de Alzheimer. O paciente com Alzheimer ele precisa sim de um tratamento, de um cuidado e também de um diagnóstico que nem sempre é fácil nas fases iniciais. No entanto, com o tempo tu acaba tendo que tratar o familiar, o paciente e também a família. Porque a família fica uma coisa só, não tem como tratar isoladamente o paciente e não olhar quem está dele cuidando. Tanto que alguns desenvolvi aqui em Novo Hamburgo, na comunidade do compadre Geraldo, ali no bairro Primavera, na paróquia São José, um trabalho de um curso para cuidadores, né? E é um dos meus livros justamente sobre isso, né? Como evitar o estresse do cuidador de pacientes com Alzheimer. Tamanha a dedicação que a gente tem que ter com esses familiares, paciência, explicar para eles o que está acontecendo. Então, em muitos casos, principalmente de idosos, é importante olhar também para a família, porque quem vai cuidar dos idosos são os familiares. Uhum. Leandro, vamos aqui mostrar teus livros. Esse foi o primeiro, é isso? Escola Segura? Esse foi o primeiro livro lançado quando eu tinha 22 anos, né, de um projeto que eu tinha na faculdade de fazer um livro sobre saúde para professores, para que ele ensinasse para as crianças, né? Era um livro sobre educação, sobre saúde escolar, algo que eu via na época, até minha mãe me ajudou, porque a mãe é professora. Daí eu vi assim que no currículo não se ensinava quase nada sobre saúde para as crianças, né? E a gente se torna, no Brasil até hoje, adultos que saem do ensino médio sem saber sobre saúde, muita coisa, né? Então eu vi aqui, de repente, se a gente se ensinasse um pouco sobre saúde na escola, poderia dar um resultado. E esse livro ele se comunica um pouco com essa minha fase da vida de querer deixar alguma contribuição nesse aspecto.
Certo. Um novo envelhecer, tempo de ser feliz. Aqui é um diálogo direto com o idoso, é isso? Esse é um livro até interessante se puder mostrar as letras, que ele tem o tamanho das letras e o espaçamento próprio para idoso, ou seja, para que eles consigam ler. Esse é uma coletânea de crônicas do jornal, do blog que eu tenho, né, que eu mantenho até hoje, e do jornal aqui de Novo Hamburgo chamado Saber Viver na Terceira Idade, que é um veículo gratuito, mensal, já tem ali, eu acho que uns 8, 9 anos, voltado justamente para os idosos do Vale dos Sinos. Então é uma coletânea de textos curtos, né, voltado bem para idosos mesmo. E tu tem retorno disso, do público, do teu leitor? Bastante, assim, eu recebo e-mails, recebo mensagens no blog. Desse livro, muita gente levou para dar de presente e vários idosos me comentaram que foi o primeiro livro que leu na vida, ou que gostou muito. É interessante, é uma linguagem Sim, leve a linguagem também. Bem direta, bem simples, assim. E são livros que estão disponíveis na internet gratuitamente, né? E isso é bacana também, né? Disponibilizar para todo mundo ter acesso, né? Quem pode comprar, quem não pode ter acesso. Hoje em dia tem muito idoso que usa a internet, tudo, de repente usar para uma coisa bem didática, né? Aqui também, doença de Alzheimer, como se prevenir, é um assunto bem delicado também, né? Esse livro deu bastante trabalho escrever, porque eu tinha palestra já dada, né, sobre como se prevenir de Alzheimer, era a palestra que sempre me pediam, e no consultório atendia muito familiar de pacientes com Alzheimer e de pessoas na meia idade angustiadas que poderiam ter a doença. Então, esse livro deu bastante trabalho, foi uma pesquisa bem intensa, tive que comprar livros, li quase 300 artigos para tentar entender bem, para eu entender bem e conseguir explicar de uma maneira simples o que é essa doença e como conseguir prevenir. Porque quando foi lançado esse livro em 2013, não havia toda essa certeza que o Alzheimer, né, todo esse senso comum, pode ser prevenido. Naquela época se falava um pouco em palavra cruzada e chega, né? Então esse livro ajudou muitas pessoas a mostrar que a mudança no estilo de vida pode sim dar resultados muito bons, até mesmo prevenir essa doença terrível. Prevenir ou retardar, é isso? Esse é o foco. Certo, e aqui, então, 7 caminhos para evitar uma aposentadoria fracassada. O que seria a aposentadoria fracassada? Esse é o livro, eu acho que é o que eu acho melhor dos 6 livros, né? Esse é o que eu consigo, que eu melhorei bastante na linguagem, na forma de comunicar, até de ser mais direto. Não se aposente, né? 7 caminhos de evitar uma aposentadoria fracassada. A aposentadoria fracassada que eu vi no consultório. O que eu via lá? Eu via pessoas que se aposentavam e adoeciam, né? E desde lá do consultório, quando eu comecei em 2009, eu fui identificando essas pessoas. E eu fui, então, vendo quais eram suas características e estudando o que eu poderia sugerir para elas como caminhos para que elas não caíssem numa aposentadoria fracassada. Também esse livro foi fruto de uma palestra que eu ministro desde 2010 e de uma das palestras acabou surgindo o Não Se Aposente. Ótimo, ótimas leituras com certeza. Mas se tu pudesse dar uma dica aí de qualidade de vida, o que tu diria? A gente tem que viver bem, né? Não aceitar a vida provisória, a vida mais ou menos, tentar buscar aquilo que nos deixe bem, né? Quer seja no relacionamento, no trabalho, né? Com a gente mesmo. Então, não ficar deixando o tempo passar, não tomar atitudes, né? Ser responsável e tentar viver bem. Acho que essa é a grande dica que eu vejo para as pessoas, né? Porque tudo que a gente faz o contrário disso gera adoecimento, gera insatisfação. Quando a gente bota na cabeça, não, eu vou fazer por mim alguma coisa, o resultado sempre é um lugar melhor do que aquele outro que a situação que estava posta antes, né? Então acho que vai disso, né? Vai da gente se conscientizar e procurar alguma coisa que nos faça bem. Obrigada, Leandro, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, que tu continue aí com essa missão de ajudar muita gente, que é o que tu tem feito. Eu que agradeço, não, sou bastante novo ainda, espero continuar por várias décadas. Com certeza. E eu vou pedir um registro para o programa, pode ser? Ótimo. Eu quero um autógrafo para autografando.